E aí, tudo bem? Vamos continuar então nossa aula sobre independência da América Espanhola, né? Agora nessa aula não só a América Espanhola, porque nós vamos falar de uma independência que foi em cima da França, que é a independência haitiana. Vamos seguir o material de vocês, né, que não obedece uma ordem cronológica, porque pela ordem cronológica, o segundo país a tornar-se independente na América foi o Haiti, né, isso em 1804. O México viria depois e, por último, realmente Cuba, que foi ali no final do século XIX. Mas o de vocês traz primeiro o processo de independência mexicana, segundo o processo haitiano e depois o processo cubano. Então vamos seguir essa ordem para ficar na ordem da apostila de vocês, tudo bem? Bom, o processo de independência do México é um processo muito interessante para nós vermos a questão das tensões dos conflitos sociais. Lembrar que, durante a invasão napoleônica na Espanha, né, e a deposição do rei Fernando, o que nós tivemos aqui na colônia foram juntas autônomas que governaram a colônia. E essas juntas eram, obviamente, organizadas pelos chamados criolhos, né, que era uma elite comercial, que eram filhos, né, descendentes dos chapetones, ou seja, de espanhóis. Só que, pela administração dos vice-reinados, somente chapetones, ou seja, somente espanhóis, poderiam administrar a colônia. Com as juntas autônomas criadas por resistência ao governo francês, os crioulos tiveram então uma experiência política. E obviamente que a preocupação deles é em manutenção do sistema econômico e nada de reformas sociais. E no México você tinha conflitos sociais muito intensos, porque você tem uma boa parcela da população que ela é de descendência indígena, e aí volto a repetir no que eu falei no final do vídeo anterior, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da exaltação da identidade mestiça mexicana, porque isso anula as demais identidades, é uma anulação da identidade indígena, da identidade é, africana, que houve ali poucos, mas houveram dentro do México. Então nós temos que bater nessa tecla de que essa exaltação da identidade mestiça ela serve para ocultar outras identidades mais relevantes e importantes que nos ajudariam melhor a entender a complexidade e os embates sociais dentro do México, tá? Então isso desde a colônia existe. Os criolhos queriam então a manutenção do poder, do status, né, dessas autonomias. Para ele era suficiente, porque eles dependiam do comércio externo. Quem não vai aceitar, de fato, são esses outros grupos sociais, os grupos sociais e econômicos, né, que são excluídos desse processo, principalmente da questão dos processos econômicos, ficam de fora. Eles vão começar uma luta interna contra a dominação espanhola, que simbolizava na cabeça deles toda a administração colonial. Não só a administração, desculpa, toda a organização colonial, não só política, mas também social e econômica. Então esses grupos têm uma consciência muito maior do que seria um processo de independência. A Espanha, quando ela retoma o poder, ela percebe que essas juntas autônomas, elas, você precisa negociar com elas para que elas possam porque a Espanha vai propor que elas continuem autônomas, com governos autônomos, mas ainda pertencente à Espanha. A Espanha entende que não tem como voltar ao que era antes da deposição do rei, né, aquele sistema colonial clássico, mas ela também não quer perder o território. Só que nesse processo, você não. Para os crioulos, talvez isso seja uma alternativa tranquila para eles, que isso diminui a carga de impostos, que é o que eles estavam preocupados naquele momento. Mas para outros grupos isso não vai funcionar. E nesses grupos aparecem algumas lideranças interessantes. Entre eles, dois padres chamam a atenção. Primeiro o padre Miguel Hidalgo, né, que ele vai proclamar a independência do México já em 1810, uma independência obviamente não reconhecida, num episódio chamado Grito de Dolores. Hidalgo ele vai liderar um grupo armado e vai impor ali várias batalhas no México em prol dessa independência que ele proclama. E ele vai iniciar também uma marcha em busca de adeptos da emancipação, disposta a enfrentar as tropas espanholas, né? Eles queriam expulsar os espanhóis e proclamar definitivamente a independência do México. Entre setembro de 1810 e janeiro de 1811 foram vários conflitos liderados pelo Hidalgo, mas quando ele tentava fugir para os Estados Unidos, né, ele acabou sendo capturado. Em julho de 1811 ele acabou sendo julgado e foi fuzilado por tropas fiéis à Espanha. Volto a repetir, a luta do Hidalgo ela não era apenas um incômodo para o governo espanhol, mas para os próprios criolhos que não viam em Hidalgo uma liderança certa, já que eles queriam uma independência que mantivesse os seus status, os seus privilégios desde o período colonial. Com a morte do Hidalgo, né, as coisas pareciam então
acabar, você anula o movimento porque a liderança perdeu a força. Mas a resposta é não, né? Um discípulo, um outro padre, José Maria Morelos, ele vai assumir a liderança das tropas, antes lideradas por Hidalgo, e não só isso, ele vai avançar nas questões sociais, ele vai montar ali o primeiro projeto constitucional, onde ele deixa bem claro qual é o objetivo desse movimento. É um objetivo muito mais amplo do que se propôs na independência que houve dentro do México. Nessa proposta constitucional e na luta social do Morelos vai aparecer o fim das taxas obrigatórias aos indígenas, que era o que obrigava eles a um trabalho compulsório aos espanhóis, né, aos colonos. A abolição da escravidão também vai estar, e o acesso mais amplo às terras com a divisão das grandes propriedades rurais, ou seja, uma reforma agrária para atender a grande massa dos mexicanos que eram formados por camponeses. Então a gente está diante de um processo, né, do Morelos, que é um processo realmente de ruptura, né, ruptura com todo o sistema colonial, né, e não só uma ruptura em termos políticos, mantendo as mesmas estruturas sociais e econômicas do período colonial. É claro que esse processo não vai ser bem visto pelos criolhos, né, e obviamente pelas tropas espanholas. O Morelos vai ser capturado e fuzilado em 1815, deixando inconclusa a sua luta pela independência, tá? Mas ele deixa ali a sementinha, né, ele planta a semente da luta por questões sociais. Isso é muito importante para a gente entender o que vai acontecer no México posteriormente, né? Porque apesar da independência final do México ter sido uma independência feita com interesses dos criolhos, ou seja, dessa elite econômica, ela nunca governou de forma soberana sem a interferência dos grupos sociais que sempre lutaram por seus direitos. E isso vai culminar na Revolução Mexicana, um episódio belíssimo de 1910, que nós vamos estudar mais tarde, mais para o final do ano, onde nós vamos entender que há uma consciência muito grande da população mexicana em relação ao seu processo de independência, que não levou em consideração essa população, mas que havia uma luta anterior, que era um grupo extremamente consciente politicamente, que lutava por uma ruptura completa do sistema colonial. Isso fica claro nas lutas tanto do Hidalgo quanto do Morelos. Bom, em 1821, né, uma vez que os crioulos percebem que se eles não promovem um processo de independência, de ruptura total com a Espanha, isso vai ficar com os grupos sociais, os quais eles não querem que assumam o poder. Então os crioulos se organizam, né, e vão formar ali frentes emancipacionistas, né, querendo a independência, e nesse bojo aparece em 1821 o Agustinho Iturbide, e ele vai negociar com a Espanha a autonomia do México. Vai conseguir essa autonomia, romper com o domínio mexicano na região, só que ele vai obviamente implantar um Estado que atende aos interesses dos criolhos e vai abandonar completamente todas aquelas lutas iniciadas por Hidalgo e Morelos, né? Que lutas são essa? A questão indígena, a questão da abolição da escravidão, dos trabalhos compulsórios, uma política econômica que atendesse aos interesses de diversos grupos sociais. Então essas políticas serão abandonadas no governo do Agostinho, tá? E outra coisa que ele faz que é curiosa, porque a América toda ela se torna republicana, né? Com a América Latina, aliás, toda a América, porque os Estados Unidos também, se torna republicana. A única exceção é o Brasil, né, que continua com o Império de 1822, na sua independência até 1889, proclamação da República, e o México, que também tinha a boa parte dos crioulos eram de tendência republicana e eram contra, eles eram, aqui na América, né, de forma geral, criou-se uma aversão aos modelos políticos europeus. Volto a repetir, a exceção é o Brasil. Então, quando eles conseguem seu processo de emancipação, eles vão adotar um regime republicano e não monárquico. Só que o Iturbide, ele promove um Estado inicialmente monárquico, né? Obviamente os crioulos republicanos, que eram a maioria, não aceitam, ele acaba sendo derrubado e executado pelos republicanos em 1823. E aí o México, de lá para cá, torna-se uma república, certinho? Bom, um outro processo também, esse processo para mim é um dos mais belos de independência da América, é a independência haitiana. É o único processo de independência que foi promovido por pessoas escravizadas. Então, é diferente, ele rompe com todo o processo de independência da América, porque todo o processo de independência da América ele vai ser feito pelas elites econômicas e intelectuais do período, né? Principalmente a elite econômica.
E quando a gente chega no Haiti, a gente vê que quem vai promover o processo de independência é justamente a população escravizada, né? Então ela se ergue contra o domínio francês. Só para a gente entender, desde o final do século XVII, mais especificamente por volta de 1697, a chamada Ilha Espanhola, né, que era de domínio espanhol, parte dela vai ser concedida à França. A França vai ter o direito, por parte da Espanha, de explorar a ilha. Por quê? Porque a Espanha está interessada em recursos minerais e percebe que na ilha não há essa riqueza mineral que eles tanto procuram. Então eles acabam abandonando e focam mais na parte continental da América. A França ela vai desenvolver ali um sistema de plantation, de exploração de gêneros agrícolas na região, principalmente com a questão do açúcar, algodão e café. E para gerar uma riqueza dentro da região, eles vão adotar o modelo, né, o sistema de trabalho escravo africano. E a ilha ela vai ser grandes levas de pessoas escravizadas vão chegar nessa ilha. Estima-se que a população escravizada dentro da ilha espanhola, da parte francesa, chegou a mais de 500 mil habitantes. Então daí vocês têm pessoas. Então vocês percebem que nós estamos falando de uma grande massa de pessoas escravizadas. E é claro que os grupos de brancos eram bem menores. Então a tensão entre brancos e negros, ela era constante dentro da ilha espanhola, da parte francesa, e ela culminou em diversos momentos, eclodiu, na verdade, em movimentos de violência. Tá? Então que isso fique bem claro que essas tensões já eram anteriores a esse processo. Com a Revolução Francesa, a tensão fica ainda maior entre brancos e negros, principalmente na República Jacobinista, quando é abolida a escravidão nas colônias francesas. Né? Então você imagina, uma maioria de pessoas africanas escravizadas dentro da ilha, e agora elas são, né, pela determinação do governo francês, elas são livres. Então, obviamente que a tensão aumenta ainda mais, e nesse bojo, né, para tentar ali realmente expulsar os brancos da ilha e tomarem o governo, tomarem a ilha para si, surge a figura do François Dominique Toussaint Louverture. Ele vai ser o grande líder do movimento de independência, do primeiro movimento de independência haitiano. Ele vai determinar a abolição escrava, vai lutar durante 2 anos contra o governo, contra os brancos dentro da ilha, e o governo jacobino, depois desses 2 anos de luta pela independência, reconhece a independência haitiana. Tá? Qual é o problema? O problema é que os jacobinos caem, né, dentro da França. Os girondinos reestabelecem a escravidão nas colônias, e isso é um fator complicado, não pensaram nas consequências disso. E quando Napoleão assume o poder, quando Napoleão assume o poder dentro da França, ele vai tentar reaver o território haitiano. Então, em 1802, ele manda tropas napoleônicas para a ilha, consegue capturar o Louverture, né, manda ele para a França, ele morre no ano seguinte, e Napoleão achou então que com a captura do Toussaint Louverture as coisas estariam sanadas, né? Mas aí aparece um outro nome, Jean-Jacques Dessalines. O Dessalines ele vai assumir a liderança de um movimento também revolucionário, não vai aceitar o domínio novamente da França sobre a região. E em novembro de 1803 ele acaba derrotando o exército francês, as tropas francesas que ocupavam a região. No dia 1º de janeiro de 1804, o Haiti vai se tornar definitivamente independente. O segundo país, né, da América independente, o primeiro da América Latina a tornar-se independente. O livro de vocês coloca, né, que houve, depois do processo de independência, uma queda na produção devido aos conflitos internos. Né? Você vai ter uma disputa política muito grande dos grupos dentro do Haiti, e você vai ter ali a formação de ditaduras, perseguições a esses grupos e tudo mais. E o livro atribui isso, né, e alguns aspectos naturais, como explicação da pobreza haitiana. Mas vamos fazer uma reflexão maior, bem maior, aliás. Primeiro, o Haiti, a independência haitiana é feita por pessoas escravizadas, ex-escravos, africanos. A independência haitiana ela vai ter ecos em toda a América, e ela vai servir de inspiração para vários movimentos liderados por pessoas escravas. E havia um medo, né, dos crioulos, da elite econômica da América como um todo,
América Latina em especial, de que virasse moda esse processo de independência feita por grupos sociais que até então são excluídos, né, do cenário político. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foram só as disputas internas que são responsáveis pela crise que o Haiti vai enfrentar posteriormente. Obviamente, você teve um isolamento do Haiti, dos demais países americanos em relação ao Haiti, temendo, né, que o fortalecimento do Estado haitiano pudesse servir de inspiração ainda maior, porque esse movimento vai servir de inspiração para vários grupos sociais dentro da América Latina, que servisse então de ainda maior como base de inspiração para processos revolucionários. Então isso a gente tem que pensar, né? Sair um pouquinho dessa caixa de atribuir apenas os fatores internos, né? Como se a população, então, que era antes escravos, não tivesse competência para assumir o Estado haitiano. Eu vejo o contrário disso. Eu vejo um isolamento muito grande dos países americanos posteriormente por temor, tá? Porque a repercussão, só para a gente entender, o nosso próximo assunto é sobre a Revolução Cubana. Cuba, os fazendeiros cubanos retardam o processo de independência de Cuba justamente com medo do Haiti. Então, o Haiti foi realmente uma grande independência, uma grande revolução, e ela serviu já no século XIX de inspiração para vários movimentos sociais, e infelizmente ela é pouco estudada, ela é pouco comentada, talvez por medo, né, de mostrar que determinados grupos têm força e poder para derrubar governos, tá? Bom, em relação à independência cubana, tá? A Cuba, ela sempre manteve uma relação muito próxima com as 13 colônias inglesas. Quando os Estados Unidos promoveu a sua independência, Cuba aproximou-se ainda mais, né, dessas ex-colônias, agora Estados Unidos, né, e estabeleceu fortes relações comerciais. Os fazendeiros, né, os senhores de terra de Cuba, ficaram com medo de promover o processo de independência devido à proximidade ali com Haiti, e o impacto, a força da independência haitiana foi muito forte. Cuba tinha várias pessoas também escravizadas, era um modelo muito parecido do que acontecia do modelo implementado pela França na Ilha Espanhola, né? E em 1860, a partir de 1860, essa proximidade com os Estados Unidos ela vai se intensificar ainda mais. As exportações cubanas, as exportações para os Estados Unidos, elas são extremamente fortes e importantes para Cuba nesse processo, nesse período. Em 1868, né, um senhor de terras ele acaba libertando seus escravos e convoca a lutar contra a Espanha. Começa então o primeiro processo de tentativa de independência de Cuba em relação à Espanha. Olha só, independência haitiana, 1804, 1868, né? Ou seja, passado muito tempo depois é que você vai ter um processo de independência ali em Cuba. Essa guerra vai durar 10 anos pela emancipação e ela vai terminar com a vitória espanhola. Os cubanos acabam sendo derrotados. E aí você vai ter vai formar em Cuba dois grupos. Essa derrota ela vai custar muito caro a Cuba, porque obviamente a Espanha vai exercer um controle ainda maior sobre a ilha. E aí dois grupos se formam, chamados autonomistas, que era um grupo que queria que Cuba conseguisse sua independência sem vínculo nenhum com os demais países, e do outro lado chamados anexionistas, que era um grupo que achava que a chance que Cuba teria de conseguir a sua independência e derrotar o exército espanhol, as tropas espanholas, eram se aliando a outros países, em especial, obviamente, aos Estados Unidos, tá? E queriam que depois da independência Cuba não seguisse sozinha, mas seguisse, se fosse anexada aos Estados Unidos da América. Em 1895, eclode uma segunda guerra de independência. Ela vai se prolongar até 1898, quando Cuba finalmente consegue vencer as tropas espanholas com a ajuda norte-americana e promove a sua independência. Só que a independência cubana, ela obviamente está muito ligada aos interesses norte-americanos. E os Estados Unidos, né, vai dominar a ilha cubana. Nós vamos ver isso depois no imperialismo dos Estados Unidos, que vai ser, né, vai direcionar seu imperialismo aqui para a América, para o continente americano, principalmente a América Central. Então, assim, foi uma independência muito cara a Cuba, porque ela não foi plena, né? Ela vai ser muito vinculada aos Estados Unidos, e Cuba fica totalmente dependente do comércio e da ajuda, das relações com os Estados Unidos, certinho? Bom, então foram esses 3 processos de independência, tá? Depois eu
vou gravar um outro vídeo com os processos de independência da América do Sul, certinho? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Podem me chamar a qualquer momento. Um abraço, até mais para vocês.